Levítico, capítulo 6. Uhul! Versículo 9, 10, 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Agora o versículo 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o altar, diga comigo, o altar precisa de fogo, e o fogo nunca deve se apagar. Eu quero, obviamente eu não vou pregar tudo que eu queria pregar, porque Deus está fazendo do jeito que Ele quer, mas essa manhã Deus ministrou muito no meu coração sobre altares, e ministrou no meu coração sobre como manter o fogo aceso. Quem gostaria de queimar para Jesus a vida inteira? Porque o importante não é como começa, o importante é como termina. Eu conheço muita gente que começa bem. Aqui quem está comigo desde o comecinho, já passou muita gente cheia de fogo, cheia de ânimo, cheio de garra, cheio de tudo, mas não tem, como se diz, não tem continuidade. Então, quase todos nós que estamos aqui, já nos frustramos, inclusive eu, que estou aqui no altar, apesar de ser o apóstolo, todos nós já nos frustramos alguma vez, porque estivemos uma temporada com muito fogo e outra temporada desanimado. Uma temporada fria, uma temporada, vamos ser honestos, sim ou não? Só eu ou você também já teve assim? Quem nunca ficou, não sei, desanimado? Mas eu quero te dar algumas dicas para esse fogo nunca mais acabar na sua vida. Amém? Quero te dar algumas instruções de Deus para que esse fogo arda. Graças a Deus, eu lembro quando eu me converti, eu estudava nos Estados Unidos, no high school, eu estudava na Spanish River High School, em Boca Raton, Florida. E eu lembro que eu tinha um professor americano, era o Mr. Guerra. E eu era o capeta da escola, e eu me converti, eu ia, não vou falar as coisas que eu fazia, mas eu era terrível, irmão. Só uma só? Uma só? Eu botava apelido nos outros. Era bullying, eu era bullying. Tinha um cara que ele... o apelido dele... Não, vou falar não. Não, aí já estraga a pregação. Esqueça dessa minha velha criatura, lembrem-se dessa só. E ele olhou para mim e falou assim, eu entrei na sala dele com a Bíblia. Aí ele ficou sabiado, esse cara... Sempre era o cara que arrumava confusão, que fazia brincadeira, que fazia palhaçada na aula, e agora o cara entra com a Bíblia. E aí, ele às vezes dava 5, 10 minutos assim, que a aula já tinha acabado, não tinha tocado o sino, e o que eu fazia naqueles 5, 10 minutos? Ler a Bíblia. Aí um dia ele falou, fique depois da aula. Aí ele me chamou, e ele falou, Medina, que história é essa aí que você está com Bíblia e tal? Aí eu fui falando com ele, falei, não, eu me converti e tal, eu sou de Jesus agora. Ele olhou bem no meu olho e falou assim, até o final do ano,
você vai estar desviado, isso aí não vai durar em nada. O final do ano já passou, faz mais de 20 anos, e o fogo está queimando até agora, meu querido. Ele eu não sei onde está, mas eu estou aqui. Eu vi recentemente, né, morreu nesses últimos anos, alguns homens de Deus, Billy Graham, por exemplo. Imagina, ele terminou a carreira dele evangelizando, pregando, com mais de 90 anos de idade, o homem, e nunca teve um escândalo na vida dele e morreu bem. Ray Harbon, que pregou a vida inteira, evangelizou, ganhou 79 milhões de pessoas para Jesus registradas. Morreu recentemente, sem nenhum escândalo, cheio do fogo de Deus. Eu quero terminar minha carreira assim. Quando eu cheguei em Balneário Camboriú, um homem entrou em contato comigo, e ele era pastor, e alguém tinha me falado dele já, falou, não, é o cara muito pregador, ele é um homem aceso, um homem que evangelista, um homem que já pregou para muita gente, e ele me, né, fui tomar café com ele, e aí a gente começou a falar do Senhor, e falar do Senhor, e falar do Senhor, e ele estava empolgado. E agora, ano passado, a gente descobriu que a igreja dele fechou, e esses dias ele apareceu bêbado aí na porta da igreja, passando por aí. Eu falei, meu Deus, mas aquele cara me chamou porque ele estava tão empolgado pelo reino, agora ele anda bêbado por aí, passando vergonha, perdeu a família, perdeu a igreja, perdeu tudo. Então o importante não é como você começa, é como você termina. E se você está achando que isso não pode acontecer com você, a Bíblia diz, e eu falo isso para mim mesmo, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então ele era um homem de fogo quando eu cheguei aqui. E agora, se perdeu. Eu oro para que Deus o restaure em nome de Jesus. Uma alma para Deus. Agora, eu não quero que você se perca. Uma grande frustração. Isso é uma frustração para a igreja também. Às vezes a gente investe tanto tempo numa pessoa e fala, mas ela estava voando e agora parou. Pergunte para mim, diga, pastor, como eu posso manter o fogo? Eu poderia dar 10 dicas aqui, mas eu vou dar algumas, tá bom? A primeira que eu quero dar para você é o seguinte: brasas só têm fogo quando elas estão juntas. Se você quer estar cheio do fogo de Deus, e você quer se manter aceso com o fogo de Deus, você precisa estar perto de quem está aceso também. O lugar aonde você está determina se você vai ficar no fogo ou não vai ficar no fogo. Quem diz para você que não interessa o lugar, é só perguntar à irmã que testemunhou hoje. Interessa o lugar? Interessa? Não pense você, não interessa, eu adoro Deus em casa, eu oro em casa, eu vou em qualquer igreja, eu vou em qualquer pastor, eu escuto qualquer homem que prega na internet. Não, o lugar que você está determina se você vai estar cheio de fogo ou não. As pessoas que você convive. Eu tenho um pastor, Guilherme Maldonado, de Miami, ele é meu pastor. Ele tem 10 vezes mais fogo do que eu. Ele ora 10 vezes mais que eu. Tem 10 vezes mais unção que eu. E eu digo isso porque quando vocês falam assim, nossa, o apóstolo é tremendo. Quando eu vou lá em Miami, eu estou do lado dele, eu me sinto, eu falo, meu Deus, eu não oro nada, eu não jejuo nada, eu não faço nada, eu não sou ninguém. Isso me ajuda. Porque ele olha para mim e fala, filho, você está orando? Estou, pastor. Filho, você está lendo a Bíblia? Ele põe fogo em mim. E quando eu estou lá, então por isso que eu vou todo ano lá, eu tento ir todo ano lá, por quê? Porque eu vou lá, eu volto aceso, e é bem justo, eu vou antes da cruzada, uma semana antes da cruzada, eu volto de lá, irmão. Eu volto pegando fogo. Quem já veio para o culto totalmente apagado e saiu completamente aceso? Porque o lugar, as pessoas que você convive, importa, e é o que mais importa. Inclusive, eu tenho algo que eu quero dizer para você. Poucas pessoas vão entender isso, mas se o lugar que você mora não tem fogo,
você pode peregrinar e achar o lugar onde está o fogo de Deus. Deus disse para Abraão em Ur dos Caldeus: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E enquanto ele não encontrou a terra, enquanto ele não encontrou Melquisedeque, nenhuma das promessas aconteceu na vida dele. Então, se você fica achando, não, Deus vai me abençoar onde eu estou, em qualquer lugar, em qualquer igreja, você vai perder seu tempo. Uma vez eu conheci uma mulher, ela era pentecostal, e ela estava lá nos Estados Unidos, lá em Boca Raton. Amiga, muito amiga nossa, da minha mãe, e ela congregava numa igreja batista, tradicional, e não podia falar em línguas. E aí eu perguntei para eu falei com ela várias vezes, falei, mas por que você está lá? Ela falou, não, porque Deus vai me usar aqui para mudar, Deus vai me usar aqui para não sei o quê. E aí passaram-se 10 anos, a igreja fechou e ela ficou sem igreja. Eu falei, você ficou 10 anos lá para nada. Você sabia que tem pessoas que são como Abraão? Deus deu 1 milhão de promessas para ela, mas ela não achou o lugar do fogo, ela não achou o lugar do altar, ela não achou o seu sacerdote, ela não achou Melquisedeque, e está tudo paralisado? Diga comigo, o lugar importa e muito. A gente acha que o lugar não importa. Sim, importa. Olha que Deus disse para Abraão, Abraão, vai, sacrifica o teu filho aonde? Lá no Monte Moriá. 3 dias de caminhada. Deus determina o lugar aonde o fogo vai ser aceso. Faz sentido? Então, se você quer ter fogo, caminhe com gente do fogo. Você quer ter fé? Caminhe com gente de fé. Quer ser santo? Caminhe com gente santa. Quer ser próspero? Caminhe com gente próspera. Aplauda Jesus, amém? Eu vou encerrar com... Eram 8, 7, 10 pontos aqui. Eu vou falar só mais um e eu vou chacoalhar você agora. Não tem como ser crente e não viver por fé, irmão. Você sabia que todo crente vive por fé? Ainda que não viva por fé, mas ele vive por fé. Vou explicar por quê. Vou explicar, é um mistério. Se você quer ter fogo, você precisa viver pela fé. Agora, vou esclarecer isso aqui para você. Que tipo de fé é a que te mantém no fogo? A fé que faz você fazer coisas nas quais você depende de Deus. Nós sempre estamos buscando a zona de conforto. O ser humano, ele é preguiçoso por natureza, e o ser humano, ele é medroso por natureza. Então, todo ser humano medroso e preguiçoso por natureza procura a zona de conforto, onde ele não precisa se estressar, onde ele não precisa ter pressão, onde ele não precisa ter dor de cabeça, onde ele, o mais confortável possível. Essa é a natureza do ser humano. Mas essa não é a natureza de Deus. Deus, ele manda nós caminharmos por fé. Deus manda nós sairmos da nossa zona de conforto. Deus manda nós fazermos o que ninguém faz. Em Deus faremos proezas. Então sabe o que vai manter o fogo em você? Chutar caixa de marimbondo. Pastor, explica. Se você orar ou não orar e não importa para você, quer dizer que você não está fazendo nada por fé. Hello? Repito. Se para você orar ou não orar, não vai mudar nada. Minhas contas estão pagas. Minha empresa está indo bem. As crianças estão com saúde. Orar para quê? Ir para o culto para quê? Quer dizer que ela não está vivendo por fé. Ela está na zona de... Pastor, o que é viver por fé? Será que Deus vai pôr o chão? Será que Deus vai... Então, viver por fé é assim, se eu não orar, vai dar tudo errado. Se eu não orar, Deus não vai prover. Se eu não orar... Agora olha o que acontece. Se você não está usando a sua fé
para ter conquistas extraordinárias, vai ter que usar a fé para sair dos problemas. Por isso que eu falei, os dois vão ter que usar a fé. Já que você vai ter que usar a fé, em vez de usar a fé para sair do buraco, usa a fé para subir a montanha. Então, quando eu estou na minha zona de conforto, eu já fico ligado, eu falo assim, ou Deus vai me pôr num buraco, ou eu vou correr para a montanha. Eu prefiro correr para a montanha. Mas, você está entendendo? Quando eu estou na zona de conforto, eu falo, cara, alguma coisa Deus vai fazer para mim usar minha fé, né? Eu tenho que ficar com a fé ativada. Então vai vir um BO, vai vir BO. Então, em vez do BO vir porque eu estou confortável demais, eu prefiro o BO que vem porque eu estou conquistando e arrancando cabeça de gigante. Você entendeu? Então tem gente que ela não tem muito. Então, eu vou ser sincero para vocês. Eu sou humano. Se eu não tivesse tantas frentes abertas, tanta guerra, tanta coisa, tantas conquistas, tantas nações, eu não oraria, jejuaria e buscaria Deus no mesmo nível que eu estou buscando. Então o que eu quero recomendar a você? Coloque metas, coloque conquistas, coloque lugares que você quer conquistar. Faz alguma coisa que o céu se comova. Saia daqui hoje e fala assim, hoje é domingo, Senhor, essa semana eu vou abrir uma empresa nova, essa semana eu vou ampliar minha operação, essa semana, Senhor, eu vou evangelizar alguém, essa semana eu vou curar um enfermo, eu vou pegar meu carro, eu vou ir para Itaqui também. Aí você vai ter que começar a orar, para Deus prover o dinheiro, para Deus te guardar na estrada, para Deus te usar lá, aí você começa a pegar fogo. Porque, diga comigo, o fogo é para algo. Ninguém acende um fogo para nada. Quem que já foi lá na cozinha, ligou o fogo e saiu e foi dormir? Alguém já fez isso? Só se for... Eu vi o irmão fazendo assim para a esposa. Não, ela esqueceu a cena, foi o contrário. Mas, Job, se você já viu alguém lá, liga o fogo e vai dormir. Se liga o fogo é para colocar alguma coisa no fogo, né? Se liga o fogo é para se aquecer ou para cozinhar alguma coisa. Então diga comigo, o fogo de Deus sempre é para algo. Então Deus vai acender o fogo para você, para quê? Para evangelizar, para curar, para libertar, para empreender, para sair da zona de conforto. Então crente na zona de conforto é o crente que vai cada vez mais se esfriar. Hoje de manhã eu estava lendo sobre pessoas que são mártires, perseguidas por Deus, né? Inclusive libertaram hoje um homem que tinha sido sentenciado à cadeia perpétua, pastor, lá na China. E aí os Estados Unidos conseguiu libertar ele. Agora você imagina você ficar uma sentença de cadeia perpétua porque você pregou e evangelizou. Aí a gente que viaja, conhece outros países, conhece outras realidades de evangelho, e conheci um pastor na Turquia, que é um dos lugares mais perseguidos do mundo, né? E ele falou que você já deve ter ouvido essa frase, mas ele falou com mais propriedade. Ele falou, lá na Turquia, eles põem fogo na nossa casa e eles jogam pedra na gente. Aqui no Brasil, o diabo joga almofadas. Então você está muito confortável. Número 3, para a gente encerrar. Vamos lá, vamos repetir. Número 1, se você quer ter fogo, você tem que caminhar com gente que tem fogo. Fé, santidade, busca, oração. Quando você vem no culto, você volta aceso, não volta? Porque nós estamos todos aqui unidos. Número 2, se você quer fogo, você vai ter que usar a sua fé para sair da zona de conforto e ter conquistas extraordinárias. Onde Deus vai colocar o chão para você. Amém? Então, você tem que ter motivo para orar. Número 3, que eu quero trazer aqui para você. Número 3, você precisa ter amor, compaixão e serviço pelas almas.
O dia que você para de se preocupar por almas, o dia que você para de se preocupar com as nações, o dia que você para de se preocupar com a salvação das outras pessoas, você vai perder o teu fogo, vai perder o teu propósito. O teu propósito como cristão. Quem aqui é cristão? Levanta a mão. Então tá. Que bom que todo mundo levantou a mão. O teu propósito não é ir no culto. Ir no culto faz parte de quem é crente, mas não é o teu propósito. Teu propósito é alcançar todas as nações da terra para Jesus. Pregar o evangelho a toda criatura. Então, se alguém estava em crise, qual é meu propósito? Acabei de te revelar. Meu propósito é dançar, ou pregar, ou cantar. Teu propósito é ganhar, do jeito que for, qualquer alma para Jesus, em qualquer momento, em qualquer lugar, seja empresário, seja na política, onde você for colocado, ganhe almas. Oferta para ganhar alma, ganha alma, esse é o teu propósito. A partir do momento que você perdeu o propósito, perdeu o fogo. Porque o fogo é para o propósito. Faz sentido? Qual que é o propósito do carro? Qual que é o propósito do carro? Te locomover do ponto A ao ponto A ao ponto B, ok? Para você chegar do ponto A ao ponto B, precisa de fogo, sim ou não? Você dá ignição, é um fogo. Você não sabe a explosão que está acontecendo ali dentro, é fogo. Está pegando fogo, tanto é que sai fumaça atrás. Aí esse fogo te ajuda a sair do ponto A ao ponto. Se o carro perdeu o propósito, vamos supor, você tirou as 4 rodas dele. Você vai ficar abastecendo ele, ligando ele? Não, porque já não tem mais propósito. Você tirou as rodas. Então, qual é o teu propósito? Você ganhar almas, levar o evangelho a toda criatura, usando todas as ferramentas. Eu tenho a ferramenta do microfone do púlpito, você tem a ferramenta da tua empresa, você tem a ferramenta do seu celular, você tem a ferramenta da sua rede social. Eu fico até imaginando quando a gente chegar lá no céu e conversar com Paulo. E Paulo fala, tudo bem, como é que é o seu nome? Não, meu nome é Lorenzo. Essa é a geração, né? Ou Valentina. Ou Enzo. E, nossa, eu sou Paulo, eu nasci no século I depois de Cristo. Eu nasci no século 21. E como que era, Paulo? Eu passava, eu naufragava, eu quase morri afogado, fui apedrejado, e onde eu ia, eu pregava o evangelho. E você? Eu sou da era do Instagram, do Facebook, eu podia falar com a pessoa no Japão em qualquer momento. Aí eu imagino Paulo dizendo assim, nossa, então você ficava ganhando alma o dia inteiro pelo celular, pela internet, evangelizando, porque você não precisava pegar o barco igual eu, era só mandar uma mensagem? Mais ou menos. Tem gente que quer ser missionário, quer pegar o avião, mas não manda um WhatsApp para alguém. Ele quer ser turista gospel, irmão. Ele quer bater a selfie lá. Então, vamos ficar em pé nessa manhã. Você quer manter o fogo de Deus aceso? Qual é o seu propósito? Diga comigo, ganhar almas. Sabe o que é interessante? Que ganhar almas não é levar um folheto na rua. Ganhar almas é usar o que você tem para Jesus. O que você tem para oferecer para Jesus? Vamos lá. O que Pedro tinha para oferecer para Jesus? O barco dele. E Jesus não usou o barco para ganhar almas? Então, se você tiver um barco, em vez de ir para o caixadaço, a não ser que você vai para o caixadaço evangelizar, usa o barco. Não é uma boa ideia? Bota um sonzão lá e coloca Jesus te ama e prega para eles. O que você tem para oferecer para Jesus? Tem gente que tem uma casa linda, tem uma sala linda,
Poxa, podia fazer um GC na tua casa, convidar os seus... Então quando a gente fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, as pessoas falam, não é para mim. Por quê? Porque eu não fui chamado para pregar, eu não vou ser missionário, eu não vou para a África, eu não vou para Itaqui. Mas o que você tem para oferecer para Jesus? Se eu tenho minha casa, se eu tenho o meu bolo, eu sei fazer bolo. Então convida as mulheres para comer bolo e fala de Jesus. Olha que simples. Essa manhã, eu vou encerrar com essa história. Eu estava lendo sobre um dos maiores líderes cristãos que representaram os mártires do mundo. O nome dele era Richard, e o sobrenome dele é muito difícil para me lembrar agora. Ele era da Romênia. Ele criou a instituição Voz dos Mártires, Voice of the Martyrs. É a maior instituição que dá voz ao cristianismo perseguido. Esse homem, ele evangelizou. Pra você ter noção, ele teve audiências no Congresso americano. Ele pregou para presidentes. E aí a história dele, ele nasceu em 1909. E esse homem nasceu numa família rica. O pai dele morreu de tuberculose e ele perdeu tudo e ficou muito pobre. E ele realmente perdeu tudo. Eu vou ler o sobrenome dele, que eu gostaria de honrar a memória dele. De fato, Richard Wurmbrand. Ele nasceu em Bucareste, Romênia. E pobre, depois do pai ser muito milionário, ele perderam tudo por causa da doença do pai. E o que aconteceu? Ele também pegou tuberculose e foi morar no campo, num lugarzinho pobre. Ele ficou lá tentando se recuperar da tuberculose. E o vizinho dele, Chris, que era o nome dele era Christian. Esse Chris, ele falou de Jesus para ele. Nessa época, esse homem, Richard Wurmbrand, ele era comunista, ele era marxista e ele era ateu. Por causa da tuberculose do pai, a revolta dele, ele virou marxista, comunista, ateu. E o vizinho dele, que era um carpinteiro, deu uma Bíblia para ele. E ele falava, eu não vou ler isso aí. Ele falou, leia. E todo dia ele evangelizava, leia, 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 leia. Depois que ele, por causa desse ato de dar uma Bíblia, esse homem se converteu. Ele foi preso pelos nazistas. Depois ele foi preso lá na Romênia, que virou União Soviética. Ele passou quase a vida dele preso, evangelizando soldados. Ele era torturado. Ele tem uma fala dele que era a seguinte: eu tinha prazer em evangelizar e os soldados tinham prazer em me torturar. Então eu acredito que todo mundo era feliz. Porque ele falava, eu não vou parar de evangelizar. Eles, por exemplo, colocavam ele em salas com espinhos em todas as paredes e no chão. E ele só podia ficar em pé por 3, 4 dias sem dormir. Se ele sentasse ou ele se apoiasse nos cantos, ele era furado. Ele era espancado. Ele falou, eu vou evangelizar. Agora, ele mudou. Ele trouxe a consciência mundial, né, das pessoas que são perseguidas. Agora, olha que interessante. Aquele Richard, lembra que eu falei, o carpinteiro? Antes dele tinha um homem chamado Peter. Esse Peter foi um homem tão simples, tão simples, tão simples. Ele construía carroça, construtor de carroça. E ele conseguiu ganhar uma alma só para Jesus na vida dele inteira. E ele um dia, de joelho, orando, falou, Deus, minha vida inteira eu só consegui ganhar uma alma, né? E um dia esse Peter, carroceiro, né, que construtor de carroça, estava num evento que tinha milhares e milhares de pessoas, onde ele foi escutar quem? Esse Richard Wurmbrand, que tinha ficado preso na União Soviética, torturado, etc. E esse Richard Wurmbrand, que era muito famoso pregando,
E o Peter escutando, sentado. Quando o Richard estava pregando, ele disse: irmãos, quem me ganhou para Jesus foi um carpinteiro, chamava Chris. E aquele carpinteiro Chris foi a única alma que o Peter tinha ganhado. E aí esse homem chorava na Europa do Leste, as pessoas são muito comedidas, ele chorando inconsolavelmente ali, até que Richard Wurmbrand, que era o grande pregador do movimento para ajudar as pessoas perseguidas, foi até ele e falou: senhor, mas por que o senhor está chorando? Ele falou: porque eu tinha algo mal no meu coração, que eu só tinha ganhado uma alma para Jesus minha vida inteira, porque eu não sou de comunicar, eu fico lá fazendo minhas coisas e eu só ganhei uma alma. E essa alma foi o Chris, que te ganhou para Jesus. Você imagina o dia que alguém me ganhou para Jesus? Nunca imaginou onde essa igreja ia chegar. E ele ganhou aquele homem. Não pense você que fez uma pregação mirabulosa, só insistiu para ele ficar lendo a Bíblia. Não, lê a Bíblia, deu uma Bíblia. Fica com gente cheia de fé. Número 2. Qual que era o número 2? Faça coisas extraordinárias para Deus, tenha fé. E número 3, cumpra o teu propósito, ganhe almas, tenha paixão pelas almas, ame as almas, faça qualquer coisa para ganhar almas, ponha tudo que você tenha para ganhar almas. Se você tem uma empresa, use a tua empresa para ganhar almas. Espero que você tenha sido muito abençoado com essa pregação. Eu quero convidar você para ser o meu aluno na maior escola de revelação bíblica do Brasil, a Exousia School. Você vai poder clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo. E se você algum dia passa por aqui em Balneário Camboriú, venha visitar a Família do Reino, o lugar do seu propósito. Deus te abençoe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.